Valeu, Gabriel. Então tá. Pessoal, bom dia para todo mundo, né? Bom dia. Hoje a gente preparou uma atividade aqui bem interessante, nós do grupo de linguagens, né, que corresponde aos professores de língua portuguesa, língua inglesa e educação física. Preparamos uma apresentação interessante para a gente conversar hoje, a respeito das fake news, né? Que é um assunto que está presente no nosso dia a dia, o tempo todo, na internet, na televisão, e é muito importante, e papel da escola é conversar a respeito disso, uma vez que nós temos essa responsabilidade com relação à crítica do conteúdo que nós pensamos a respeito, que produzimos, que pesquisamos, né? Então, essa apresentação que nós preparamos aqui, ela vai funcionar de forma de uma mini palestra, mas ela necessita da intervenção de todos vocês, quando quiserem complementar algum assunto, quiserem trazer uma informação adicional, vocês podem usar o chat, vocês podem, tem um botão para levantar a mão para pedir fala aí, então tá bem aberto, beleza? O que a gente quer mesmo é a interação de todo mundo e que a gente vá trocando informação no decorrer da nossa reuniãozinha aqui. A nossa intenção é que seja legal para todo mundo, né? Ninguém quer trazer nada maçante, a gente quer discutir um assunto legal aqui com todos vocês, beleza? Então, se por acaso alguma coisa falhar, né, deem um toque aí, avisem a gente. Eu, particularmente, só consigo ver a tela da apresentação, então nem o chat eu consigo acompanhar. Tá joia? Então, vamos lá. Primeira coisa, e eu queria, inclusive, pedir a ajuda dos meus colegas aí para ver as informações que vão chegando, né, é que a gente tem essa pergunta aqui para todo mundo, né? Qual é a importância, aliás, a importância da comunicação? Dentro desse tópico da importância da comunicação, o que é que nos define como seres humanos? Como é que a gente consegue perceber que é um ser humano, que é diferente de outras espécies de animais, né? O que traz essa informação para a gente? Será que alguém consegue pensar a respeito? Tá aberto aí, pessoal. Podem falar no chat também, tá, gente? Se você estiver com alguma vergonha. Os próprios professores também. Ok, vamos lá. Então deixa A Bianca falou nossa apresentar. habilidade, a Pamela falou personalidade de Nossa raciocínio. personalidade. Isso. Como é que é a Vamos lá, última? pode falar, A última que você disse, Danilo? Falou, eu vi personalidade, habilidade e comportamento, que a galera colocou. Agora, quem ia falar aí, pode falar, por favor. Raciocínio também colocou aqui. Raciocínio, ótimo. Tá tudo interligado, né? A gente não teve nenhuma resposta que foge, não. É isso mesmo. Comunicação. Comunicação. Exato. Alguém ia falar agora há pouco, eu até interrompi na hora que eu fui ler. Repete, por favor. Vivência, educação, respeito. Fala. Tudo isso está relacionado, pessoal. Vocês estão antenados mesmo. Tudo isso está relacionado. Esse senhorzinho aqui, no canto do nosso slide, René Descartes, ele tem uma frase que todo mundo conhece, né? Que já ouviu falar em algum momento. Penso, logo existo. E isso remete a essa afirmação, né? De que o que nos define como seres humanos é a consciência. E todas as respostas que vocês deram aí estão relacionadas de uma forma ou de outra, né? Ao contrário dos outros animais, o ser humano tem a habilidade de perceber as coisas, de se entender, de se reconhecer e reconhecer o próximo. E essa consciência é o que nos define como seres humanos, né? E isso vai desenvolver o nosso raciocínio a respeito das fake news, né? Partindo dessa noção de que nós, como seres humanos, temos consciência do que somos e quem é o nosso próximo, nós conseguimos nos aglomerar em sociedade, conseguimos dividirmos em grupos, em países, com línguas diferentes, né? E é nesse momento que a gente divide esse tópico, porque através da consciência e de reconhecermos a nós mesmos e o próximo, nós precisamos da comunicação para nos formar em sociedade, né? Então, a comunicação é o fator-chave que constrói e divide a sociedade. E isso se dá em várias instâncias, né? Nas formas mais básicas de trocas de informação. Até porque a comunicação depende de vários fatores, e um deles é a língua,
e a própria língua consegue dividir a sociedade. Na forma mais básica, você pode pensar em países que falam línguas diferentes, né? Se eles não conseguem se comunicar na mesma língua, é complicado transformar aquele grupo ali numa sociedade coesa, né? Então, o que nos une como sociedade é a linguagem. E dessa forma, por consequente, a comunicação. E é a partir desses instrumentos que somos capazes de formar grupos. A comunicação é frequentemente definida, né, como troca de informação. A gente pode definir comunicação assim. E essa troca de informação, ela depende bastante da intenção tanto do receptor quanto do emissor, né? A pessoa que entrega uma informação para o seu receptor, ela sempre tem uma intenção através daquilo. A informação nunca é pura, né? Ela sempre depende da intenção que a pessoa tem ao falar e da forma como a pessoa vai compreender quando ouvir, né? Quando ler. E a comunicação, ela precisa de todos esses fatores, né? Bacana até aqui? Aí, a gente... Danilo, por favor. Pode? Então, é só pensar... Então, vamos considerar o que o Marlos falou até agora. A gente está falando que a comunicação, então, é o que faz a gente conseguir se organizar enquanto sociedade e que faz com que a gente consiga se relacionar com as outras pessoas. E é interessante a gente pensar que, ao mesmo tempo que ela cerceia, quando a gente está falando de línguas diferentes, em países diferentes, e aí tem outros aspectos também, mas ela também nos aproxima quando, sei lá, a gente começa a ouvir música que às vezes você nem consegue entender a letra, mas Exato. o som te toca, né? Conversa com você. Um quadro, às vezes, ele te fala alguma coisa sem ter nada, né? Não tem nada escrito, literalmente. O que está escrito lá é a cor, é o jeito que o pincel tocou na tela e assim por diante. Mas aí a nossa conversa é especificamente sobre a linguagem falada e escrita e o que permeia a nossa relação social aí, considerando, então, o que seria uma informação de qualidade para a gente. De novo, nós vamos dar um minutinho aí, quem quiser responder. Inclusive, aquela hora, eu não sei se quem que foi entrar, acho que era um professor que ia falar. Se ele quiser retomar e até ajudar a Joelma Ferreira levantou a mão, pediu a fala. Isso, Joelma Ferreira. À vontade. Você quer? Alguém? A Joelma está falando, mas o áudio, o microfone dela está desligado. Posso continuar? Se você quiser, precisando, você pode, levanta a mão de novo, entra aí que eu paro e a gente vai retomando. E aí é só pensar, então agora pode colocar no chat quem quiser, uma informação, então colocar uma informação com fonte. É só isso? É só a fonte ou tem mais alguma coisa que faz uma informação ser de qualidade? Uma informação verificada, né? Uhum. Uma informação que parte de meios confiáveis. Valeu, Rony. Quais seriam esses meios confiáveis, na opinião de vocês, alunos? O pessoal está esperto. Tá legal. Eu nos traz uma notícia verídica. A Júlia respondeu: uma informação que condiz com a verdade e fatos. Aí, clara e nítida que as pessoas conseguem acompanhar. Sandy, você falou que o áudio está muito baixo? Tá baixo para todo mundo? Vocês estão conseguindo ouvir? O meu áudio está tranquilo. Ô, Sandy, vê se é o seu celular que às vezes está com... Meu áudio também está tranquilo. O meu também. Beleza. Então, beleza. Sandy, dá uma olhada aí, vê se você consegue consertar. Isso, então, olha lá, uma informação que parte de jornal, reportagens, né? Beleza. Passa, por favor, Marcos. Então, olha lá. Vamos considerar isso que a gente estava conversando? Então, para ser uma informação de qualidade, vai depender da fonte da informação, e isso impacta na responsabilidade pela informação.
Então, por que eu quero, então, uma informação que venha de uma fonte confiável, né? Está de acordo com o que vocês estão colocando aí. Vamos dizer que nós vamos pegar um Uber, vamos para algum lugar, uma cidade que você nunca teve, e um dia isso vai acontecer, viu, gente? Pode ficar, a pandemia não vai durar para sempre, a gente espera. Nós vamos chegar numa cidade que a gente não conhece, entra no carro do Uber e você fala, me leva, por favor, em tal lugar, na casa da pessoa que você está indo visitar, ou lugar. Aí a pessoa fala, claro, pode deixar. Aí ele pega o telefone, liga para a tia dele e fala, tia, eu tenho que chegar em tal lugar, me explica como é que eu chego, por favor. Aí você entra no segundo carro e o cara tira e abre o GPS lá e vai te levar para o lugar. Qual dos dois inspira mais confiança? É o que está perguntando para a tia ou é o que está usando o GPS? O GPS. Todo mundo concorda, né? Lógico, isso mesmo. Por quê? Porque a gente confia no fundamento. Quer dizer que a tia do cara não sabe do que ela está falando? Pode saber. Ela pode ser uma motorista de táxi famosíssima lá que conhece a cidade inteira de olho fechado. Só que nós não conhecemos ela. E a gente entende que o GPS ele tem uma responsabilidade. Se a tia dele levar a gente para o lugar errado, levou. Só podemos xingar ela pelo telefone e nunca mais. No Google, se ele leva alguém para o lugar errado, tem um processo que está ali da empresa que se dispôs a fazer aquele processo do GPS, né, funcionar, do mapa, tudo. Então a gente vai considerar que quando a gente confia numa informação, a gente precisa considerar de onde ela está vindo, quem que está falando, por que está falando, para quem que está falando. Exatamente. Passa, por favor, de novo, Marcos, só para a gente... Só para complementar, da mesma forma, se um jornal impresso ou um jornal de televisão entregar uma informação que seja estritamente inverídica, né, que for mentira, o jornal pode ser processado. Por isso que ele também tem bastante responsabilidade pelo tipo de informação que ele entrega, porque ele pode ser alvo ali de reivindicações jurídicas, né? A fonte também está ligada diretamente a isso. Existem fontes que têm responsabilidade pela informação que entregam e outras fontes não têm responsabilidade alguma. Então, elas pouco importam com a repercussão daquele tipo de informação. Perfeito. Lembra que o jornal, se ele começar a divulgar um monte de mentira e todo mundo souber disso, ele para de vender. Exatamente. Ninguém mais vai querer ler, não vai querer acessar, então ele tem que ter responsabilidade. E aí... deixa eu só fazer um adendo. À vontade, à vontade. A questão do jornal. Tem também a situação de, às vezes, os jornais, às vezes não, sempre os jornais, os sites de notícias, eles vendem espaço para propagandas e tudo mais. Se eles vendem um espaço para uma propaganda e aquela propaganda é fraudulenta, também dá problema para o jornal. Claro. O nome do jornal está em jogo ali também. O jornal vive disso, né? De comercial, né, Zilé? A gente tem que lembrar sempre disso. E por isso a responsabilidade dele, né? E aí, então, uma notícia. Para ser uma notícia, nós estamos juntando tudo que a gente conversou até agora aí, para falar que é uma notícia verídica, real, que vale a pena a gente acompanhar. Ela precisa, então, de objetividade, ela tem que ser equilibrada, não pode ser tendenciosa, né? Ela apresenta evidências, ela cita especialistas e ela pode ser atribuída a alguém. Então, com isso, a gente consegue responsabilizar a pessoa que está fazendo e, por isso, ela tem que ter esse cuidado todo na hora de produzir a informação, né? De divulgar a informação. Isso. E aí a gente entra no o que é fake news, né? E aí a gente tem uma foto aqui do Donald Trump, que foi o ex-presidente dos Estados Unidos, né? E ele tem uma relação muito estrita com esse termo. Afinal de contas, a expressão fake news, né? Do inglês, que significa notícia falsa para todo mundo sabe disso. Mas ela ganhou essa popularidade muito grande durante a campanha do Donald Trump, né? Antes da campanha dele, não era comum a nossa mídia falar em fake news. A gente falava mentira, inverdade, notícia falsa. Eram essas as expressões que a gente usava. Mas quando o Donald Trump foi candidato e ele começava a debater com alguns jornalistas que o confrontavam, ele brigava mesmo, esbravejava com o pessoal, gritando fake news. Aí o mundo inteiro, né, como o mundo inteiro presta atenção nos Estados Unidos e a gente gosta de utilizar a moda norte-americana, né, o mundo inteiro incorporou essa expressão fake news. Na verdade, a gente sempre usou mentira, né, sempre houve notícia falsa. Só que essa expressão fake news, ela vem de 2016 para cá, depois da campanha do Donald Trump. E aí,
aqui a gente tem alguns exemplos, né, para conversar sobre essa questão de mentira e fake news, de que notícia falsa sempre existiu. A gente sempre esteve, a nossa sociedade sempre esteve envolvida com notícias falsas. E aqui eu tenho 3 exemplos simples de coisas antigas que estão relacionadas a fake news, né? Primeiro a gente tem aqui o Pedro e o Lobo, que eu não sei se todo mundo conhece, mas é uma fábula infantil. Vou resumir ela aqui para vocês, né? Pedro era um menino que morava numa vila e ele achava graça que toda vez que ele passava pela vila gritando, falando que o lobo estava vindo, né? O pessoal que vivia numa vila agrícola, né? Criava bastante galinha e tinha muita criança, tinha medo que o lobo matasse alguém e prejudicasse ali a sua criação, né? E ele achava graça de passar na vila todo dia gritando que o lobo tá vindo e todo mundo correr para dentro de casa e ele ficava rindo daquilo, né? Fez isso várias vezes até ele perder a credibilidade. Quando ele gritava que o lobo estava vindo, ninguém ligava mais. Um dia ele realmente viu o lobo chegando e ninguém acreditou, e o lobo fez o estrago que quis, né? Então, a fábula do Pedro Lobo, ela é muito antiga e já trabalhava essa noção de que a fake news ela pode prejudicar a sociedade de uma forma bem concisa, né? Fora o Pinóquio, né, que todo mundo conhece, que é o menino que gostava de falar mentiras e tal. No meio aqui a gente tem uma foto do homem na Lua, né? E existe um debate muito grande, né, relacionado à teoria de conspiração, se o homem foi ou se não foi à Lua, né? E o pessoal gosta bastante de dizer que não, só que é complicado você não acreditar esse mérito à ciência, né? Porque além do homem ter ido à Lua, ter feito pesquisas, e os nossos celulares e computadores hoje usufruírem das tecnologias que foram desenvolvidas no processo do homem ter ido à Lua, um dos argumentos que a galera mais gosta de usar para desmerecer esse feito humano aí é que se o homem foi à Lua, por que ele não continua indo? Por que a gente não vê o homem indo à Lua? Bom, a gente tem que lembrar também que a Lua é um grande pedaço de rocha, né? Depois que o homem foi lá, acho que tiveram mais ou menos três expedições bem-sucedidas com o homem visitando a Lua, não tem muito o que se fazer naquele lugar, é muito caro e muito perigoso ir para lá. Então, tiveram expedições que não deram certo, né, que os foguetes explodiram e tudo mais. Então, é inviável a gente ficar mantendo esse ciclo esse tráfego até lá, uma vez que a gente já recolheu o material que precisava, né? E uma outra notícia falsa, né, bem antiga, principalmente quando a gente teve um surto de H1N1 há uns anos atrás, né, que é a gripe aviária, não é isso ou é a gripe do porco? Eu não me lembro qual das duas era. E essa eu acho que era essa H1N1 já foi depois da gripe aviária e a gripe suína, já foi depois disso. Mas foi um outro surto também. Era uma gripe forte. E a gente também tinha uma série de notícias falsas a respeito da vacina da H1N1 naquela época. O pessoal relacionava a vacina a doenças mentais, né? Enfim, coisa que não se sustentou por muito tempo, né? O pessoal tomou a vacina e o índice de pessoas relacionadas àquele tipo de problema não se concretizou. O Brasil, ele é um país reconhecido internacionalmente, né, pela sua operação de vacinação. Nós já conseguimos erradicar várias doenças através do processo de vacinação, né? Mas ainda hoje existem pessoas que relutam a respeito desse assunto. E aí a gente tem esse próximo tópico aí, né, que é a fake news hoje. A gente tem aí, então, dois desenhos interessantes, duas imagens interessantes, né, que a gente tem, de um lado, uma figura que representa um hacker e uma outra figura que representa uma tia nossa, né, uma pessoa simples qualquer com acesso à tecnologia. A gente tem que saber que a fake news hoje, ela não é fruto de engano e não é fruto de uma informação inocente, né, que se desdobra em algo ruim. Fake news hoje é um grande mercado. Existem grupos que operacionam exclusivamente para vender disparos de fake news para outras pessoas. E como que isso acontece, né? Geralmente existe alguém relacionado a um processo eleitoral ou algum outro de interesse de algum grande grupo que, através do disparo de fake news, consegue atingir pessoas que não estão dispostas ali a relacionar a informação que recebe
com alguma crítica, né? Não vão procurar contrapontos àquela mensagem, e o único critério que elas vão usar é esse aqui, ó. Se a notícia que eu estou recebendo, ela vai de encontro com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu penso, eu posso considerar que aquela notícia é verdade. Se a notícia que eu estou recebendo, ela não vai de encontro com aquilo que eu concordo, eu vou considerar que ela é mentira. O grupo que dispara fake news, ele conta com isso. Então, o que ele faz? Ele dispara fake news para diversos grupos, diversos WhatsApps, para diversas páginas na internet, para e-mails e tudo mais, e conta com essa seleção das pessoas, né? E quando uma pessoa com baixo interesse de checagem recebe aquela informação, ela é muito mais propensa a compartilhar aquilo do que checar. Por isso que a fake news se espalha com tanta facilidade. Tem muita gente ganhando um dinheiro muito grande com esse tipo de trabalho. E aqui a gente tem um exemplo de como é que funciona o processo de disparo de fake news. Eu espero que dê para todo mundo ver o que a gente tem aqui. E esse é só um pedaço, né, de uma sala onde você tem uma parede cheia de celulares. Esses celulares estão todos ligados a um computador geral. Esse computador geral espalha uma mesma informação para centenas de grupos com centenas de pessoas. E aí você precisa que poucas pessoas daquelas centenas comecem a espalhar aquelas informações para que isso chegue num volume muito grande na população, né? Para você ver que isso tudo é pensado, não existe nada inocente nesse processo todo. Beleza? Esses processos todos eles estão relacionados a campanhas eleitorais, a grupos fundamentalistas religiosos, grupos de terrorismo, relacionados ao terrorismo, etc. Alguém ia dizer alguma coisa? Tinha alguém que tinha levantado a mão. Mônica. Então, Marcos, o mais presente que nós estamos vendo no dia de hoje sobre os fake news está relacionado tanto à política, à religião e à propaganda, o marketing. São os três que mais investem nisso, né? Por quê? A política você pode simplesmente ganhar ou derrubar um candidato. Na questão do comércio, questão da venda, o marketing, e também questão religiosas, também que você divulga de uma forma ou outra também, que gera um comércio. Exatamente. Como a Mônica está dizendo, num processo eleitoral você pode queimar o nome de uma pessoa por muito tempo, e é difícil que mesmo essa pessoa passando por um processo jurídico onde só inocência vai ser provada, a inocência dela nunca vai ser maior que o estrago que a fake news causou. E sempre a questão da divulgação de notícias falsas, sempre tem uma busca por poder, vocês podem reparar. Ou é poder de vender mais, por exemplo, sempre está no topo porque está vendendo mais, ou poder de ser mais influente na questão da religião. Qual a religião que é a verdadeira? Qual a religião que leva você à salvação ou à verdade? E aí tem essa questão de ser a única religião verdadeira, busca pelo poder, e a questão política sempre também a busca pelo poder. Você poder estar em uma posição de poder tomar mais decisões por uma cidade, mas, na verdade, querer tomar decisões que beneficiem a si próprio. Aí você busca esse poder querendo difamar os outros. Exatamente. O que quer falar aí, gente? Isso, eu ia falar agora. Tem alguém pedindo para falar. Tá aberto. Alô, tá me escutando? Eu Sim, queria pode falar aqui, eu sou o professor Divino. Tudo isso que está sendo colocado trabalha no caminho da alienação do ser humano, né? Cria-se informações, elas são receptíveis, e elas são privilegiadas, e elas vão alienando o ser humano, dificultando a sua consciência crítica de todo dia. Perfeito, Divino, isso mesmo. O que agora quer falar? Oi, complementando o que a professora e o professor aí falou, a maioria das fake news ou é para prejudicar algo ou alguém. Sempre uma pessoa sai ganhando com isso ou uma pessoa sai perdendo, né? No caso da vacina, muitas pessoas foram lá e acreditaram e perderam tempo, esse negócio. E do caso do Donald Trump também, que o Marlon estava falando, muitas pessoas fizeram fake news do Donald Trump para derrubar ele, tentar acabar com ele, entendeu? Por isso que a maioria das fake news ou é para
acabar com alguém, destruir a reputação da pessoa, ou é destruir a reputação de uma marca ou de uma empresa. É só isso mesmo que eu tinha falar. Bacana. O Donald Trump foi um dos grandes responsáveis também por essa propagação do termo fake news. Como você disse, né? Existiu muita fake news a respeito do Donald Trump, mas o Donald Trump foi reconhecido internacionalmente por usar agências que disparavam fake news, né? O eleitorado dele está diretamente relacionado a isso, né? Sobre a industrialização da fake news. Isso, acho que mais alguém também pediu para falar. Bianca, se não me engano, passou muito rápido aqui no chat. Oi, bom dia. Bom dia. Aqui, eu queria perguntar, porque quando você falou no começo da reunião, você disse que por espalhar falsas notícias, não lembro muito bem, mas você disse que teria algum resultado aquilo. Uhum. Eu queria saber se, tipo assim, se a pessoa que faz isso, igual você mostrou aí, a pessoa entra em vários grupos, manda para vários grupos coisas, tipo, falsas, e aquilo vai se espalhando, certo? Sim. A pessoa pode ser presa por isso? A gente vai conversar melhor sobre isso lá na frente, quando a gente falar sobre a questão individual, né? Quando uma pessoa compartilha fake news. Agora, esses grandes grupos, eles são difíceis de se pegar, porque existe um processo um processo na internet de ocultação de identidade que chama VPN. Eu não sei se vocês já ouviram falar. A VPN é um instrumento que embaralha os seus dados na internet e que dificulta muito te rastrear. Você consegue aqui de Betim acessar uma informação em qualquer parte da internet, só que os seus dados eles vão começar a ser registrados, por exemplo, lá no Japão e terminar a ser registrados nos Estados Unidos. Então, as VPNs elas embaralham esses dados de rastreamento e isso dificulta ou impossibilita o processo de apuração, né? Por isso que esses grandes grupos, eles dificilmente são descobertos, porque eles utilizam esse tipo de instrumentação. Nesse ponto é interessante a gente aprender a reconhecer o que é fake news para evitar se espalhar, só que se nós ajudarmos esse processo e continuarmos individualmente espalhando, a gente pode ser processado. E lá na frente, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso com mais clareza. Entendeu? Esse pessoal consegue se cobrir com muita facilidade, afinal de contas eles têm bastante dinheiro para bancar todo esse processo. Nós somos inocentes, né? Utilizamos nossos celulares pessoais, computadores pessoais, estamos sujeitos à lei. Deu para entender isso? Será? Deu sim, obrigada. Beleza. Então, aqui a gente tem 3 perguntinhas que dependem bastante da participação de vocês, né? E a gente precisa que vocês sejam bastante sinceros nessas respostas aqui, claro, né? Vocês verificam a origem das notícias que vocês recebem? Se vocês quiserem, pode colocar só S ou N, e aí a gente, que fica mais rapidinho, a gente consegue ver bastante gente fazendo. Pode ser. Quem costuma verificar a origem das notícias, coloca um S. Quem não costuma, coloca um N. Eu acho que N tá ganhando. Eu acho que N vai ganhar de longe. Nem abre, é ótimo. Outro. Como é que tá a apuração aí? O N ganhou aí, até agora. Agora, um S ou um N para quem recebe fake news. Se você recebe, coloca o S. Se você não recebe fake news, coloca o N. Eu tô achando que agora o S que tá ganhando. Vamos ver, o Ender vai dar. O S tá na frente. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se vocês não verificam, como é que vocês sabem que se vocês estão recebendo é fake news ou não é? Eu ia falar a mesma coisa. Ué, se não verifica, não tem como saber. Descobre depois, dias depois. Pode ser. Até porque essa é muito descarada. Aí a pessoa já falou, essa aqui eu tenho certeza. Quando vem aquelas imagens borradas, né, no WhatsApp. Ei, Pedro, sacanagem. Pelo menos aqui nós estamos conversando, tá vendo? Ninguém manda mensagem para ele. Fala. Tururu. O S ganhou, então. Isso. E aí a última, talvez a mais importante. E aí, quem compartilha as fake news que recebe?
S para quem compartilha e N para quem não compartilha. Marlos, eu não compartilho, viu? Ah, deixa eu contar uma história para vocês aqui. Eu não compartilho. De novo, o pessoal colocou que não compartilha, mas eles nem sabem que é fake news ou não. Pode contar, Marlos, a garra que eu dei. Pode contar. Um dia desses, a professora Sônia me mandou um link aqui de uma super promoção de livros na Amazon, com aquele link bonito, né? Quando eu cliquei, já deu para sentir o cheiro do vírus, assim, escorrendo no celular, né? E nisso a Sônia já tinha mandado para centenas de pessoas. Depois... Não, e ganhava um telefone, alguma coisa assim. Eu, muito inocente, pensei, nossa, é Amazon, né? Nossa, é Amazon, é verdade. Confiar. Na hora que eu mandei pro meu filho já mandou de volta. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, não faz isso comigo, não. E aí a vergonha que eu passei das pessoas me alertando de volta. O Wendel me mandou um vídeo explicando. Ô, vergonha, gente, ô, vergonha. Daqui a pouco a Sônia tá igual aquele pessoal da propaganda, né? Que a galera já conhece o CPF dela, já sabe. Mas eles conhecem, por isso que eles mandam. Hoje, eu morri de vergonha. O Yuri postou ali que ele tem vergonha até de abrir os vídeos suspeitos que sabe para compartilhar. Pois é. Podemos ir para frente, então? Todo mundo aqui compartilha, né? O resultado é que todo mundo compartilha fake news, não é isso? Todo mundo falou que não. Todo mundo falou que não. Mas eu sei que todo mundo manda. Agora todo mundo inocente. Eles falaram que não, mas eles não sabem se é fake news ou não. Não, eu agora até mesmo depois de estudar sobre esse assunto, eu me comprometo a verificar as fontes do que eu vou mandar, porque depois disso eu até me comprometo, mas assim, que antes eu mandava aleatoriamente, pegava sem verificar, eu fazia, sempre fiz, loucona, sempre mandei, agora eu vou ter mais cuidado com o que eu propago, né, porque só Jesus na causa. Deus tem tá um bonitinho aí mandando no chat. Tem um bonitinho mandando no chat aí. Aperta Alt F4. Isso daí também é um tipo de fake news. Induzir a pessoa ao erro. É exatamente isso. Da fake news. Exatamente. Então vamos lá. 4 efeitos. No tópico 4, né? Efeitos e consequências das fake news. Então, Cezílio, a gente estava conversando até agora do que é, como é que tá, e aí o que acontece quando a gente começa a divulgar fake news, o que acontece? Que efeito que isso pode ter? Aí a gente vai conversar sobre tudo que nós falamos até agora, tanto que nós colocamos aqui meio tudo junto, num tópico só, mas vocês podem ir participando, algumas coisas a gente até já citou. Primeiro, a negação da ciência, a gente sabe que tem uma série, e aí tem vários aspectos nisso aí, né? Da vacina, por exemplo, da terra plana e outros fatores, que a gente nega uma série de conhecimentos científicos já acumulados. É como se fosse, a gente estava conversando agora, né? A pessoa está passando mal, ela fala, eu vou aqui perguntar, minha mãe sabe o que é. Então ela vai me contar direitinho. Aí ela fala, não, eu não melhorei, vou lá no médico. Aí quando chega no médico, é um profissional que estudou muito tempo para poder falar, e fala, o médico fala uma coisa diferente da mãe, fala, não, que eu não confio em você, eu prefiro confiar na minha mãe. Ela tem mais conhecimento sobre isso. É muito complicado. Você pode até falar, não, beleza que eu vou ouvir minha mãe. Mas não tem como você negar que a pessoa que estudou, ela entende daquela área, né? Então a gente precisa ter um cuidado imenso quando a gente fala disso em relação à negação da ciência. A extinção de direito passa por aquilo que a gente estava falando, de quando tem um controle a partir do interesse econômico, social, político, né? Então, a pessoa, às vezes a gente tem o direito, por exemplo, de eleger um candidato negado ou de ouvir uma pessoa, que uma pessoa tenha acesso à informação por causa da propagação de fake news. Também o aumento da desigualdade social fruto disso. Às vezes a pessoa ela chega alguns direitos que ela tem, ela se nega a ir fazer porque alguém falou com ela que isso está errado, né? A gente tem uma série de pessoas falando, e aí tem vários argumentos falando que a vacina faz mal. Porque tem um chip na vacina. Um chip da China? Tem um chip na vacina, e a pessoa acredita. Porque a vacina alguém colocou lá, né, que vai transformar em jacaré. É muito absurdo, mas é coisa que já existe desde da vacina de febre amarela, desde as vacinas das últimas gripes e tudo, né? É muito absurdo, mas tem quem considera isso verdade.
E o próprio Divino, professor de História que está aí, Danilo, pode inclusive complementar sobre a revolta da vacina que nós tivemos. Não é a primeira vez que esse processo acontece no Brasil, né? Verdade. De fato, foi uma questão bem lembrada aí, viu, pessoal? Tem dentro da revolta da vacina aquele grupo que tinha muito medo da vacina, por ser uma vacina fabricada no Brasil num período de 1904, por exemplo. Segundo, os grupos políticos que, naquele momento, tentavam se alavancar, né, no cenário político do país ou do estado do Rio, também tentando fazer uma campanha de oposição à vacinação. Então, tem todo um processo, sim, em que se cria, a partir de interesses particulares, questões que impedem, de repente, a compreensão verdadeira do cidadão. Perfeito. E é isso, a gente vai pensar que, vocês vão lembrar aí de outros efeitos, né? Tem uma história que foi muito famosa de uma mulher no Guarujá, que era o nome do lugar onde ela morava, né? Que divulgaram uma foto, as pessoas confundiram com ela e ela foi linchada. A pessoa nunca tinha feito nada, confundiram ela com uma notícia, uma pessoa que foi associada a uma notícia falsa de um sequestro de crianças. Aí as pessoas acharam que era ela e começaram a bater nela, ela apanhou durante 2 horas. Fizeram um retrato falado, e aí viram na rua e pensaram que era ela, e aí lincharam na rua até levando ela à morte. E aí, então é uma situação, é o extremo dessa situação, é uma questão pessoal, né? Quer dizer, foi direcionado exclusivamente a essa pessoa. Já aconteceu isso em outros lugares também, no Brasil e fora, no México tem caso assim. E esse caso teve uma repercussão muito grande, inclusive depois dele, para vocês terem uma base, a pessoa que fez a divulgação, que postou isso lá, acho que foi no Facebook, não foi criminalizada, porque na época não existia previsão de crime para isso. Mas as pessoas que mataram ela, pelo menos as que foram identificadas, né, acho que foram 10 pessoas que foram presas, se não me engano a pena foi de 30 anos de prisão. Mas mais de 100 pessoas participaram da execução dela. Então, olha que loucura, né? Você imaginar que uma fake news pode levar a esse tipo de ação da pessoa. E a gente vai ter uma série de outras, né? Inclusive fake news que são relacionadas a grupos, né? Não só a pessoa. Alguém quer falar? O seguinte, vou passar sobre a questão, algumas das consequências de fake news que a gente vê, que, inclusive, várias dessas consequências são o objetivo de fake news, né? Eu falei mais cedo que a fake news nada mais é do que a busca pelo poder, né? E, assim, nessa busca pelo poder, se soltando fake news, uma situação que acontece muito na questão religiosa, ou então até mesmo na questão de você soltar fake news contra um tipo de grupo, é a questão da generalização. Mais cedo, na história lá do Pedro Lobo, eu vi um comentário no chat, que, inclusive do próprio aluno que se chama Pedro, e aí ele falou, tinha que ser Pedro. E aí, alguns comentários depois, todo Pedro tem que ser extinto. Olha como que é perigoso essa situação da generalização, porque ela gera fake news, ela gera uma situação em que você deixa de respeitar uma pessoa ou um grupo por conta de uma situação individual que pode servir como generalização. Acontece isso muito o quê? No fundamentalismo religioso. O que é o fundamentalismo religioso? É você dizer que a sua religião é a única verdade possível e que as outras devem ser exterminadas. Onde que se vê muito o fundamentalismo religioso? A gente fala, em todas as religiões existem os fundamentalistas, mas o que a gente vai mais ver na mídia são os fundamentalistas do Oriente Médio que entram em guerra direto, porque eles acreditam que a fé deles é mais verdadeira do que a outra, e a outra tem que ser eliminada. E isso é o quê? Busca de poder. Então, esse é um dos perigos da fake news. Às vezes você pensa, na brincadeira, na zoeira. Aqui a gente entendeu que é na zoeira, mas pode acontecer, por exemplo, quando alguém fala,
todo brasileiro é malandro. Por quê? Porque o estereótipo que ficou conhecido no exterior é do brasileiro ser malandro por conta de uma pessoa ou uma fala de alguém que vivenciou uma experiência de malandragem. E aí fica a imagem do brasileiro errada lá fora, nesse sentido. Mas pode ser de qualquer outra nacionalidade. Uma outra situação, causada até mesmo pela escravidão, não só no Brasil, como em todo o lugar que teve a escravidão. O negro hoje, ele tem essa situação, ele sofre essa situação de racismo por ser tido como inferior por conta da escravidão. E, assim, até hoje sofre preconceitos e estereótipos que podem ser comparados a fake news. Né? Esse é um dos perigos. Agora, quanto à questão de consequências, uma outra consequência muito grave de fake news é na saúde. Os meninos, eles citaram o exemplo da vacina, né? Dos grupos anti-vacina que inventam ideias mirabolantes para lá e para cá para poder negar a ciência da vacina e desestimular as pessoas de tomarem a vacina. E isso é um perigo muito grande, porque, igual já foi falado também, o Brasil era referência em vacinação. Erradicamos várias doenças que hoje estão voltando por conta de fake news. Muitas pessoas acreditando que a vacina faz mal, ou que a vacina vai botar um chip dentro de você, ou que vai botar uma doença, ou que é uma forma de controle, que não sei o quê, não sei o quê. E aí as pessoas deixam de tomar a vacina e as doenças acabam retornando. O sarampo, por exemplo, direto você vê notícia de lugar que tem surto de sarampo por causa de fake news sobre vacina. Mas não é somente esse o malefício da vacina. Há outros malefícios também. Um tipo de fake news que você tem que prestar atenção, que se vê muito em WhatsApp, são efeitos de remédios milagreiros. Por exemplo, tome tal composto ou tal substância e você vai ficar curado de não sei o quê, não sei o quê. Acontece muito em questão, agora com a Covid, por exemplo, falar você tem que tomar água com limão por conta do pH que não sei o quê e que o Covid não sobrevive a esse pH. Uma fake news daquela grotesca, mas que muita gente, por não ter conhecimento, acaba caindo. A água com limão até que não pode não induzir tanto risco, mas aí traduza isso para remédios, para medicamentos. Quando você fala, tome esse remédio para poder evitar pegar Covid. Nós estamos vendo hoje muitas pessoas tendo problemas hepáticos, problemas de fígado, por conta de excesso de medicamento. Vai tomar, por exemplo, ivermectina para prevenir ou tentar curar a Covid em fase inicial e acaba tomando demais e aí tem problema hepático depois, porque a pessoa não dosa, ela não sabe dosar a quantidade. A ivermectina, quando você toma para ocasião correta, que é evitar vermes, e na quantidade recomendada pelo médico para aquela situação, ela não é maléfica. Mas, quando você faz a automedicação com uma dosagem muito acima do que se é permitido até, você pode ter problemas de saúde. É isso aí. Então, tem que tomar cuidado com isso. Vamos então? Vou só ver, algumas pessoas tinham falado que queriam falar alguma coisa, eu não sei se elas ainda querem, né? Tem alguém que ainda quer participar? Não? Passou já? Então só para a gente passar para o próximo tópico e entender. Então, vocês viram, e a gente podia ficar aqui conversando de uma série de efeitos, né? Tem uma série de outras situações que acontecem frutos das fake news. Mas elas causam, todos esses problemas que elas causam são relacionados. Você passa, por favor, mano? Passo. Porque elas causam esse efeito que está aí. Olha lá,
as fake news, como as plataformas digitais, aí vocês vão vendo, não sei se todo mundo consegue ler, mas o algoritmo da internet faz o que as fake news fazem, é como se fosse o algoritmo do meu círculo social, né? Elas vão cercando a gente só consegue enxergar uma coisa, né? A gente estava falando aí da questão da religião, por exemplo, todas elas, independente do que a gente está falando, correm o risco, né? Tem o perigo de fazer isso com a gente. A gente passa, é como se o mundo ficasse de uma cor só. Dá para acompanhar pela imagem aí? Vocês estão vendo? Então, ó, tá você no meio, tudo isso azul, você só enxerga azul e a gama de azul. As outras cores todas estão fora. Quer dizer que elas não existem? Não. Quer dizer que a gente, por uma série de fatores, está negando isso que está do lado de fora. Né? Então a gente... E aí vai tá ligado às nossas emoções, ao que influencia o que nós acreditamos, as nossas relações fazem com que a gente comece a viver dentro de uma bolha, né? De informação, falando, não, meu mundo é isso aqui. Eu só acredito nisso, o resto que está de fora não dá. Isso também... Tá ligado? Quer passar de novo, Marcos, por favor? A esse efeito que está aí. Dá para ler também, né? Vocês conseguem acompanhar? Então, tá vendo? Tem duas plaquinhas, mentiras confiáveis, uma fila imensa, e do lado, verdades inconvenientes. E ninguém lá. Tem um fenômeno que o pessoal está chamando hoje de... Vocês já devem ter ouvido, ou podem ter ouvido, né? O termo que chama pós-verdade. Já viram essa? Fala assim, ó, só é verdade para mim o que me interessa. O que me questiona, o que não concorda comigo, eu não considero verdade. E aí a pessoa começa a fazer isso, ela vai se fechando dentro de um mundo que para ela é real, mas que nega tudo isso que vai contra o que ela acredita, ou que tá assim. E o ideal é que ela conseguisse fazer uma ponte entre esses dois processos, né? É exatamente isso, né? Para essas pessoas só é verdade o que me convém. O que não me convém, o que nega isso que eu estou falando, não é verdade, né? Ignorância, isso mesmo, Priscila. É literalmente isso. O problema é que você começa... A fake news faz um processo que é como se ela justificasse a minha ignorância. Eu vou dando um argumento para a pessoa sempre falar, não, mas aqui eu tô certo, porque eu tô certo, porque eu tô certo, porque eu tô certo, porque o fulano concorda comigo e eu tô certo. Não precisa ter um argumento profundo, né? É isso aí. Beleza. Aqui a gente já começa naquele assunto que a nossa aluna perguntou mais cedo aí, eu não tenho como ver o nome dela, não sei quem foi que perguntou sobre a criminalização, né, da fake news, né? Pois é. E aí a gente tem, né? Será que é crime? Será que é crime compartilhar fake news? Antes de começar a falar sobre isso, eu quero falar sobre a foto desse senhor aqui no canto da nossa tela. Eu não sei se vocês lembram desse caso. No início da pandemia, no ano passado, esse senhor fez um vídeo lá no Ceasa, em Contagem, né? Para quem não sabe, o Ceasa é o centro de distribuição de produtos alimentícios aqui da nossa região metropolitana, né? A maior parte das coisas que vocês compram no sacolão vem de lá. E esse centro de distribuição é muito importante para a nossa região, né? E assim que começou a pandemia, que algumas pessoas começaram a ficar mais reticentes de sair de casa, um pouco com medo de ir trabalhar para pegar a doença, esse cara foi lá e fez um vídeo no Ceasa mostrando como estava tudo vazio e tivesse parado. E esse vídeo desse cara gera um pânico na população, porque se você vê que um certo produto vai entrar, vai faltar a oferta dele, o que você faz? Você corre no supermercado para comprar aquilo o mais rápido possível, né? E quando esse cara postou o vídeo falando que o Ceasa estava fechado, que não tinha abastecimento, a população entrou em pânico. Mas o que acontece? O vídeo desse cara foi gravado depois que o expediente do Ceasa tinha encerrado, já não tinha mais ninguém trabalhando ali. No outro dia, o presidente do Ceasa fez um outro vídeo mostrando que estava tudo ok, que aquilo era mentira. Só que, até esse cara desmentir o vídeo, o próprio presidente do Brasil já tinha postado ele no Twitter e feito um reboliço danado, entendeu? O presidente pediu desculpas depois, esse cara aí foi indiciado, mas o processo que esse vídeo, dessa fake news que esse cara produziu, gerou um grande alarme na sociedade. Um outro caso que é interessante mostrar para vocês é que, eu não sei se vocês lembram, da primeira vez que teve aquele boato de que os postos iam ficar sem gasolina.
que todo mundo fez? Correu para o posto para fazer aquela fila gigantesca para comprar o mais rápido possível. Beleza, realmente a gasolina ficou sem abastecimento naqueles dias, depois tudo se normalizou. Alguns meses depois daquilo, os próprios donos de postos de gasolina estavam começando a espalhar o boato de que ia acabar de novo para ver as filas dos postos crescer novamente. Então, a sociedade entra em pânico com facilidade através dessas fake news, né? E aí, para a pergunta se é crime, se existe algum tipo de punição para quem replica fake news, mesmo sem haver criminalização específica, né, dos comportamentos relacionados a fake news, a pessoa que publica ou que compartilha pode incorrer sob crimes de difamação, de injúria, de calúnia, respectivamente, se as informações falsas ofenderem a reputação ou a dignidade de alguém, né? E a pessoa, inclusive, pode até ser obrigada a indenizar alguém por danos morais ou danos materiais, se a vida ou se a propriedade de alguém for prejudicada através desse tipo de notícia. Certo? E dentro do nosso ambiente escolar, a gente ainda tem dois pontos importantes a ser discutidos, né? Que é a criticidade do professor. Os professores de todas as matérias, eles têm a responsabilidade de debater de forma crítica os conteúdos estudados e as notícias que adentram o ambiente escolar, até mesmo para estimular os pensamentos dos alunos, né? E os estudantes devem ser estimulados, porque mesmo dentro da nossa prática escolar, a gente percebe que as pesquisas dos alunos nem sempre são baseadas em processos de checagem, né? Geralmente, para fazer um trabalho bem simples, os alunos pegam a primeira informação que coletam e já entregam como se aquilo fosse uma definição satisfatória, né? Muitas vezes os alunos têm bastante dificuldade nesse processo de pesquisa, de checagem, de crítica a respeito do que estão lendo, se aquilo é suficiente para entender um assunto ou não. Ô, Marlos. Oi. Voltando lá ao crime, né, temos também alguns projetos que tramitam, né, no Congresso Nacional sobre criminalizar ou não fake news, né, então ficar esperto, né, que temos alguns projetos que podem um dia, né, pode vir a ser aprovado como crime, né. Exato. Fake news em si. Só para a gente entender, olha só, imagina onde está um grande problema desse processo, né? Por que não é tão simples a princípio, mas é possível? Um dos questionamentos, quando o pessoal fala, mas como é que eu vou identificar se é fake news ou não? Porque você não está cerceando a liberdade de expressão da outra pessoa? Né? Se a pessoa, eu tenho direito de me expressar, de divulgar o que eu quiser de informação, então, se alguém me proibir de fazer isso, está me negando um direito. Só que é o que o Márcio falou, quando isso agride alguém, então eu estou passando do meu direito e estou invadindo o direito do outro, né? E as grandes redes de mídia, o Google, pessoal, eles o Facebook, eles dão conta de fazer essa filtragem. É possível fazer isso. Inclusive, se vocês derem uma pesquisa... eu vou entrar no mérito do próximo tópico aí daqui a pouquinho, deixa eu falar disso depois. Mas é só isso, é só falar que existem possibilidades, tem ferramenta para a gente englobar, mas que não é um processo também tão simples, é por isso que ainda está em discussão. Exato. Esse processo de criminalização, mas que é crime, principalmente quando, nesse caso, fica caracterizado que você agrediu alguém, né? Foi o direito de alguém. E aí, sim... Danilo, leia no chat a informação que o Valdemir passou aí, por favor. Eu não sei se eu consigo aqui. Eu estou no celular, viu, gente? Meu computador não está... Você consegue, Não, eu posso falar? Pode, cara. Pode falar. Não, é só para falar... Oi, gente, bom dia. É só para falar que as fake news que ocorrem, né, durante o período eleitoral, já existe uma lei que é de 2019 que prevê punição, né, àqueles agentes que estão disputando, concorrendo às eleições, que eles podem ser punidos. É uma lei de 2019, inclusive. Igual foi o Marlos, eu acho que falou, que existem vários projetos já na Câmara dos Deputados prevendo, né, punição para quem espalha fake news, isso de modo genérico. Mas, na prática, mesmo que a gente tenha só uma lei de 2019 que prevê, né, punição somente no período eleitoral para aquelas pessoas que estão em campanha, né, fazendo eleição e espalhando fake news. Aí sim existe lei. Para o restante, igual a menina perguntou, realmente,
não existe uma lei específica para poder punir fake news, mas que quem espalha fake news, eles podem responder pelo Código Penal, pelos crimes contra a honra, que é o que foi falado aí. Crimes contra a honra são aqueles: difamação, injúria e o outro, eu esqueci. Calúnia. Calúnia, isso. Calúnia, injúria e difamação. A difamação é você falar, ofender alguém, né? Ofender a reputação de alguém. Por exemplo, você falar, a Maria está tendo um caso com o João. Isso é uma difamação, tá? Você ofender a reputação da pessoa. Calúnia é quando você imputa a alguém, né, um crime. Por exemplo, Maria matou João com a chave inglesa. Isso é uma calúnia, né? E você não tem provas, logicamente, disso aí. E injúria é você difamar não, você ir contra, você xingar uma pessoa, você ofender a dignidade da pessoa. Por exemplo, você falar, João é um canalha, isso é uma injúria. Então, quando você pratica isso nas redes sociais, na internet, e não tem provas, né, você está ofendendo a pessoa dessas formas, isso pode ser fake news. Então, você pode responder pelo Código Penal, mas não existe uma lei específica para poder dar a pessoa responder. Não existe uma lei contra fake news. Você responde normalmente pelo Código Penal, que já existia desde sempre, desde 1940. Tá? Valeu, muito obrigado, viu, Vanessa? Muito legal. Por nada. A Bianca, acho que levantou a mão. Aqui, eu queria perguntar. Por que acontece? Você estava falando aí que, tipo assim, a pessoa poderia responder por aquilo que ela estava fazendo se fosse levado assim para o lado de aquilo ofendeu alguém ou fez algo muito ruim. Só que, por exemplo, se eu, aqui dentro da minha casa, que, tipo assim, pessoa famosa, tipo, nem me conhece, se eu começar a espalhar, assim, um monte de fake news, eu não vou responder por aquilo que eu tô fazendo, não, eu vou. Oi. Pode falar, Vanessa. Posso? Não, ela está falando que se ela espalhar fake news, ela não vai responder, é isso? Porque o áudio ficou baixo aqui. É isso que ela falou? Repete, não, por favor. O que acontece? Porque, tipo assim, se não existe uma lei, assim, física, por exemplo, se você matar alguém, você vai ser preso, entendeu? Sim. Então, o que acontece? Se eu, por exemplo, daqui do meu celular, começar a espalhar um tanto de mentira falsa, eu nunca vi alguém ser preso, tipo, ir pra cadeia porque passou 10 mensagens que era completamente falsa, entendeu? Ah, mas existe. Pode acontecer, sim, você ser responsabilizado, né? Isso aí, logicamente, é a polícia, né, que vai fazer a investigação, e se comprovar que você que está espalhando essas notícias falsas, esses fake news, pode esperar que vai chegar um processo para você, isso é certo. Se espalhar difamação, né, injúria, né, contra alguém, vai chegar, sim, a polícia chega em cima, mas ela tem que fazer a investigação para poder chegar no responsável, né? Acontece sim, tá? Acontece. Mas Bianca, você entendeu? A gente está falando, isso ainda está em processo também, né? O Vladimir colocou, a Mônica também, Marlos colocou. Só um momentinho. Isso acontece porque não relacionado especificamente porque é fake news. Exato. Mas especificamente porque está espalhando um crime de injúria, um crime de calúnia, um crime de difamação. Então, através desse mecanismo, eu não posso sair falando tudo que eu quero, espalhando, porque ninguém vai me pegar. Vai me pegar sim. E aí, quando a polícia pega, porque graças a Deus, né, a tecnologia e o homem é muito inteligente, você responde sim. Aí você responde penalmente, não por uma lei específica de fake news. Está mentindo, é fake news. Mas você responde pelo crime imputado a ele. Tem o Código Penal para isso. Entendeu? Então, vai ser preso por fake news. Então hoje. Porque não é um território sem lei. Nós não vivemos num território sem lei. Não tem lei específica para fake news, mas tem lei específica para crime contra a honra. E isso é ferir a honra de alguém. Então, tem penalidade sim. Você não pode sair no seu celular usando ele à torta direita e fazendo asneira. É claro que nós sabemos que tem gente que faz. E nós sabemos que tem gente
que é pego, que está sendo pego, porque hoje o WhatsApp, por exemplo, as pessoas podem até não saber, mas o WhatsApp, a conversa, o áudio, ela se transforma em ata, né, o Valdemir, doutor Valdemir, em ata notorial, é prova, isso é prova. A sua fala, a sua escrita no WhatsApp, você tem que tomar muito cuidado com ela, porque eu sei que você mandou uma notícia falsa sobre mim, para uma amiga, uma pessoa que tem contato comigo, eu vou lá, pego o telefone dela, printo a tela, cato o áudio, gravo, transforma isso em ata notarial e é prova criminal contra você. Então, você tem que tomar muito cuidado. Não tem uma lei específica para fake news, mas tem lei penal contra crime contra a honra. Entendeu? Para facilitar a visualização dessa situação para essa aluna, ela já deve ter visto vários casos de famosos processarem ou serem processados, né? É justamente por causa disso. E só para terminar o exemplo aqui, não sei se vocês viram o caso aí do doutor Jairinho, né, que foi o homem que assassinou o filho da namorada. Primeira coisa que ele fez assim que foi capturado pela polícia, que a polícia entrou na casa onde ele estava, foi jogar o celular pela janela, justamente para encobertar aí, né, as informações que o celular tinha, que era o que o Valdemir e a Sônia estavam dizendo. Isso, eles são processados por crimes contra a honra, justamente. Na Câmara dos Deputados existem vários projetos de lei tentando, né, criminalizar as fake news, só que, na prática, não existe nada de concreto ainda. A única coisa que tem de concreto é essa lei de 2019, que ela criminaliza durante a campanha eleitoral, os candidatos só. Quem espalhar fake news vai responder justamente por esses difamação, injúria Calúnia. Sempre esqueço da calúnia. E só. Isso mesmo. Tem mais uma aluna que levantou a mão também, antes da gente partir para o próximo tópico. O pessoal está perguntando de tempo, né? Nós não vamos... Daqui a pouquinho termina, viu, gente? Já estamos indo para o próximo tópico. Aqui, naturalmente, como a gente vai abrindo a participação, acaba demorando um pouquinho mesmo. Mas logo a gente está... Daqui a pouquinho a gente está terminando aqui, pode ficar tranquilo. Não vou me comprometer a dizer um tempo exato, não, porque... mas não vai demorar. Nós já estamos, nós estamos nos últimos tópicos aqui já. Quem foi? Gabi? Que levantou a mão, queria falar? Isso. Bom dia, gente, tudo bem? Joia, bom dia. Aqui, eu queria entrar num assunto em relação ao presidente do Brasil, né? Ele espalhou uma fake news dizendo que o Brasil estava em estado de sítio, sendo que ele estava em estado de calamidade, com muitas mortes e poucas vacinas e pessoas precisando de oxigênio e precisando de leitos, e como se ele não estivesse ligando muito para isso, né? Ele não estivesse ligando muito para as mortes e as pessoas necessitando da ajuda dele. E ele brincando com essas coisas. Eu sei que política não entra no assunto relacionado aqui, mas a política também é uma área que tem muita fake news. E se você não prestar muita atenção, você acaba cedendo a essas coisas e fazendo as escolhas erradas, né? E isso também afeta muitas pessoas hoje em dia, muito. Eu mesmo já vi fake news de candidatos em que meus próprios pais votaram e acabaram se arrependendo muito, porque depois da eleição foram descobrir fake news. Tá entendendo? É um pouco complicado isso em relação, eu admito mesmo. Mas a gente vê aí o nosso presidente espalhando muito fake news, né? É um pouco complicado esse negócio de fake news. Tanto contra quanto a favor dele vai ter, e pensar política, Gabi, é mais do que certo. A gente está aqui, talvez um dos principais pontos é a gente pensar isso. Extrapola até a política partidária para entender que nós estamos falando da política que tem a ver com a nossa relação social, a relação de poder, né, de direito dentro da sociedade. Sim, então é isso mesmo, né? A ideia da gente discutir fake news aqui é justamente pensar isso mesmo. A gente precisa ir se armando. Não é à toa que essa discussão sobre fake news começa na época do Trump, tem agora também relacionado logo depois da eleição do Bolsonaro, essas coisas, porque teve uma influência imensa na eleição desses dois candidatos e de outros também pelo mundo, né? Então agora a gente vai precisando se armar para não cair em armadilhas que a gente sabe que pode incorrer, né? Tanto na questão da política partidária quanto em qualquer outro espaço aí, a gente viu, da saúde e tudo. Querendo ou não, escolhas erradas dos nossos regentes acabam prejudicando, né, sobre a regência dele. É isso mesmo, Então,
Considerando isso, é que nós vamos para esse próximo tópico aqui, que é... E aí, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente combate as fake news? Então, olha a frase. Desculpa. Tudo bem. Aconteceu lá uma informação, apareceu alguma coisa pra gente. Tem gente aí que precisa desligar o áudio, tá zoando. Eu acho que é o meu, mas eu vou ter que... Peraí. Tá. Tem o meu vizinho aqui fazendo uma obra, gente. Tá, não, beleza. Aí tá aparecendo liquidificador. Tá. Foi. Beleza, tá aí? Entendi, professor. Então, aí. Só um momentinho, Danilo. Falar, a atividade, a aluna perguntou sobre a atividade. A atividade ela vai estar postada no Google Classroom, certo? Os professores vão postar. O aluno escolhe em qual pasta ele responde, tá? A atividade ela vai contar como atividade complementar para a área de linguagens, ok? Então, você pode acessar na pasta que você quiser. Todos nós, equipe de linguagem, vamos ter postado no Google Classroom. Você escolhe uma pasta e faça, ok? Beleza? Então, a Sônia falou aí, ó, vocês viram, vai estar ou de língua portuguesa, ou de língua inglesa, ou de artes, ou de educação física. Então, vocês vão pegar um de lá, responde, nós vamos receber aqui, todos os professores vão usar isso depois como atividade nossa, avaliativa aqui, tá bom? Ok. Aí vamos considerar aí, então como é que eu lido com essa informação? Chegou a informação, olha a reação que legal, né? Bem mineiro isso aí. Epa, peraí, o quê? Então, ó, a informação causou algum choque, surpresa ou raiva na gente? Normalmente, as informações que circulam em fake news, elas vão ter, ou ela é muito despretensiosa, para que ela passe como se não fosse nada, né? Você lida ali como se fosse uma informação a mais e pronto. E aí você divulga desse jeito. Ou ela é muito alarmante, assim, ela quer causar um impacto em quem está lendo. Aí tem lá atenção bem grande, tem uma coisa assim. Cuidado, sabe, essas palavras, porque ela quer causar isso na pessoa. Então, se tem alguma coisa assim, a gente já tem que ficar com o pé atrás. Segundo, se eu perceber alguma coisa assim, então, primeiro, eu sei que eu não vou passar adiante, eu tenho que entender do que é isso aqui. De onde que está vindo, o que está falando, vamos entender melhor. E terceiro, a gente precisa dar um tempo para a gente investigar essa informação, né? Passa, por favor, Mar. Então, vamos lá. Os 4 movimentos, tá vendo? E não é difícil, a gente consegue fazer isso, principalmente se a gente treinar. Até porque nós não estamos falando que a gente vai fazer isso com todas as informações. É quando acontecer esse tipo de estranheza na gente, né? Quando a informação causar alguma coisa assim. Eu não consegui ver porque apareceu, o chat cobriu aqui, desculpa. Então vamos lá. Primeiro, né? Olhar para a mensagem com calma, é ver da onde que está vindo, quem tá me mandando, já está compartilhando com muita gente. Hoje no WhatsApp, inclusive, aparece quando a mensagem foi compartilhada com muita gente, né? Tem uma mensagem que aparece junto. Então a gente está vendo lá, como é que é isso? Da onde que está vindo? Depois, é isso, né? Investigar a fonte. Depois, buscar as informações mais completas. Onde mais essa informação está circulando? E depois a gente entender qual que é o contexto todo, da onde que está vindo. Então, você imagina que nós estamos recebendo pelo WhatsApp alguma informação. A Pepsi é feita com feto abortado. É uma coisa muito louca, mas circulou isso já. Esse tipo de notícia, se aparece no WhatsApp, circularia na grande mídia também, não é? Vocês não ia aparecer no jornal, em revista, na televisão, ia aparecer essas coisas, em sites de informação e tudo. Se não apareceu, você vai falar, já é um sinal imenso de que alguma coisa não está errada com essa informação. Então, esse já é um ferramenta. Mas quer dizer que toda vez que tiver uma informação na grande mídia, a informação está certa? Não, porque a mídia também pode divulgar. A gente acabou de falar, é um jogo de interesse, é um jogo de poder. A mídia também pode divulgar uma informação. Várias vezes vocês vão ver isso, se pesquisar aí, você vai ver que às vezes sai uma matéria de capa numa revista, num jornal ou num site, divulgando uma informação e depois descobrem que a informação é falsa e ela faz uma notinha pequenininha lá, 3 edições depois, pedindo desculpa porque está assim. Mas o impacto que ela queria com aquela informação, ela conseguiu fazer. Seja, né, por uma questão econômica, seja por uma questão política, seja por uma questão ideológica, ela consegue causar esse impacto. Mas quando você coloca em contraste a informação que vem com outras informações, com outras fontes de informação, a gente consegue minimizar a chance dessa fake news passar por nós, né? A gente consegue, principalmente pensando nisso. Então, tem muita gente compartilhando, a informação está vindo de uma fonte confiável,
Outras fontes também estão fazendo isso? Qual que é o contexto da informação? Da onde que veio essa informação? Né? É um pesquisador? Quem que é esse cara? Ou tem mais gente? É uma faculdade que está falando? É um professor que está dizendo? Tudo isso a gente consegue ajudar a gente a evitar que uma fake news passe por nós, né? De forma ilesa. A gente consegue travar ela nesse momento. Quer passar, por favor, Mar? E aí é isso. Quanto mais a gente sabe, melhor a gente decide. Entenda aí, ó, saber é diferente de achar. Se eu acho alguma coisa, eu posso divulgar, mas dizendo assim, ó, gente, eu acho que o céu é azul porque ele reflete o mar. Então, eu acho. Essa informação é real? Não. Eu estou tirando a informação do meu bolso aqui. E tem muita gente que traz a informação do bolso, da cabeça, como se fosse uma informação, como se fosse a verdade. E é só uma parte da verdade, né? Uma opinião é só uma opinião. Uma informação tem que ser alguma coisa que parte de uma fonte, daqueles dados todos que a gente colocou naquele slide falando da notícia, né? Combater a desinformação, então, é tarefa de todo mundo para evitar que esses impactos que a gente está falando, que são imensamente negativos, continuem acontecendo. A arma que nós temos, então, é ter o máximo de informação possível sobre qualquer assunto que a gente vê que é necessário pesquisar. Né? Você quer ir nessa, Márcio? Quer explicar como é que é? Eu vou. Quando o Márcio voltar, a gente continua. Então, nuvem de palavras agora é com vocês. Então, agora são as duas últimas atividades que a gente vai fazer. Nós vamos colocar o link. Tem o link aí? Dá um ok aí se o pessoal tiver. Vai ter um link aí agora. Vocês vão colocar, vocês vão escolher dessa conversa toda que nós tivemos 3 palavras que vocês acham que marcaram vocês ou que resumem um pouco essa conversa nossa até agora. Aí, ó. A Cris colocou aí agora, o Cristiano colocou. Vocês vão clicar nesse link aí, só clicar e escrever 3 palavras. Depois a gente vai ver o resultado aí dessa nuvem de palavras. Pode ser? Todo mundo entendeu? Qualquer palavra, Bianca. Então você colocar lá, você vai ver, vai aparecer. A ideia é só a gente colocar qualquer palavra que está relacionada a tudo que, vamos dizer assim, que resumisse tudo isso. Isso, por exemplo, o Juan colocou aí 3 exemplos aí, tá vendo? Aí, ó, vai começar a aparecer. Conforme vocês forem escrevendo aí, nós vamos ver as palavras aparecendo. Todo mundo entendendo, né? Então vocês vão clicando no link que a professora Cristiane colocou aí no WhatsApp. Aí clica no link e escreve as palavras. As palavras vão começar a aparecer aí pra gente. Legal, Nádia, é isso mesmo. É nóis, Ica. Então, e é legal vocês verem, olha que legal, né, o efeito que está acontecendo aí. As palavras que estão maiores, vê se eu entendi certo, a Cristiane e o Marcos vão me corrigindo aí, são as palavras que estão se repetindo. Então quer dizer que quanto mais alguma palavra que a gente está vendo aí está maior, ela é a que mais apareceu das palavras que o pessoal está escrevendo aí. Eu estava tentando falar aqui há um tempo, já com o microfone desligado, desde o início dessa dinâmica aqui, cara. Ó, segundo a nuvem, então, crime é a palavra mais escrita, né? Muito legal. Mentira, difamação, é isso mesmo. Não, pode pesquisar onde vocês quiserem, né? Pode ficar à vontade. É justamente isso que a gente está falando. Fake news é combatida com pesquisa. É isso mesmo. No Braille talvez não seja a melhor opção, né? Tem alguns lugares que não são, mas vamos pesquisar. Quanto mais informação, sempre melhor.
Pode também. Eu não consigo ler, eu só consigo ler as informações maiores, eu tô com a tela muito pequenininha aí. Mas é isso, né? O Marlos colocou, vocês estão vendo? Então, informação e desinformação, fake news, crime e mentiras, que eu tô vendo mais. Depois menor tem linguagem, calúnia, falsidade, opinião, Trump. Ai. Depois fica realmente muito pequeno. Né? Eu vi alguém te compartilhar uma mensagem mais longa aí, eu não consegui acompanhar, mas parece ser um negócio muito interessante. Yasmin, agora o WhatsApp contém uma lupa ao lado da mensagem que serve para você procurar e ver informações se a notícia é verídica. Após o próprio dono do WhatsApp está tentando resolver o problema das fake news. Isso é verdade. Até porque o WhatsApp já foi forçado várias vezes a quebrar o sigilo dos seus usuários, né? Então, para evitar esse tipo de processo, de situação, essas ferramentas são incrementadas justamente para o WhatsApp aparecer menos no fórum, né? Literalmente. E é interessante a gente pensar isso, né? Eu vi, se não me engano, algumas faculdades estão fazendo isso. A Josiane levantou a mão, ela quer falar. Joia. Algumas universidades têm um aplicativo que faz isso. Quando é uma informação que está sendo muito, muito difundida, ele já dá, quando você recebe ela, ele aparece o alerta automaticamente para você, falando que é uma fake. Pode falar, Josiane. Foi, Josiane? Ah, tô com o microfone desligado. Não rolou? Não conseguiu? Se você quiser escrever, José, não conseguir falar, pode mandar por escrito mesmo, ou pode ir tentando aí. Quando você conseguir, é só falar com a gente. Vamos voltar para a apresentação lá, mas vamos fazer a última atividade, por favor. Peraí. Perdão. Galera, só enquanto o Márcio vai colocando aí, é só lembrar. Lembra, a nossa ideia aqui era fazer uma conversa muito, muito leve mesmo, simples, que a gente trouxe. Daria para a gente entrar em cada aqui e fazer a conversa toda só com eles, né? Então, a gente queria muito era motivar isso na gente, essa pulga atrás da orelha em relação às informações que a gente recebe, né? Então, a gente tentar pesquisar o máximo que a gente puder, evitar que as coisas passem e tentar aprofundar o máximo também, divulgando para outras pessoas, né? E aí, vamos para o nosso desafio, a gente vai terminar daqui a pouquinho, mas é a última atividade nossa aqui. Vamos tentar agora fazer um teste entre nós que estamos aqui acompanhando a nossa conversa. Vamos ver se a gente consegue identificar se as informações que vão aparecer aí são ou não são reais. Beleza? Então é assim, vamos usar aquele esquema do S e do N que foi legal, pode ser? Pode. Então, se for real, se vocês acham que ela é real, você coloca S. Se for falsa, vocês vão colocar N. Beleza? Então, se for real, S. Se não for, se for falsa, N. Beleza? Vocês preferem FV ou 1 e 2? Tanto faz, é só. 1 e 2, pode ser? Mais fácil? Então, 1 se for falsa e 2 se for verdadeira? FV? Então vamos FV, beleza. Eu vi a maioria do pessoal falou aí. Então F para falsa, V para verdadeira, muito mais fácil, é verdade, parabéns. Muito obrigado. Então vamos lá. Olha aí, essa notícia que está aí. Vocês acham que é falsa ou que é verdadeira? Outra coisa, eu respondo de uma vez se é falsa ou verdadeira? Não sei se o microfone está aberto, cara. Está aberto, né? Está me ouvindo aí, né? Sim. Vamos fazer a leitura com eles, Danilo? Pode ser que muita gente está no celular, não consegue ler. Beleza. Você quer fazer? Vamos alternando? Posso fazer. Então vamos ver. No Rio Grande do Sul, paciente recebe retorno para consulta 11 anos depois de morrer. Notícia aí de 2016. V para verdadeiro e F para falso. Eu tinha visto um tanto de F, mas estou vendo uns Vs agora aí também. Quem está acompanhando o chat aí podia ajudar. Como é que tá? Tá mais F ou mais V? Mais F. F. Só para lembrar,
só para lembrar, como é que a gente faria para poder identificar isso? Qual que seria o melhor processo para a gente poder saber se isso é real ou não? Então, era a gente pesquisar essa informação, podia pôr no Google lá, você vai ver várias fontes de informação aparecendo e você entra lá em alguns sites, de preferência sites que têm algum reconhecimento já, né, que divulga informação, jornal e tudo, a gente vai ver se é real ou não. Eu divulgo de uma vez ou a gente volta depois falando? O que vocês acham? Já falo logo? Já fala para matar essa, né? Então, beleza. E aí, lembra que eu vou tentar... Vocês podem até duvidar de mim aí, pode falar que é fake, mas eu vou falar a verdade a partir do que eu pesquisei, tá bom? Então, essa primeira aí, essa notícia é verdadeira, essa notícia é real. Provavelmente uma falha lá no sistema do pessoal, né, Danilo? Exatamente. Provavelmente. Eu não consegui ver a notícia inteira, até porque assim, mas ela é uma... Danilo, e também tem o seguinte, o SUS, por exemplo, demora meses, anos para poder chamar a pessoa, entendeu? Demora. Coloca lá, tá na lista de espera indefinidamente, tarará. A pessoa morre e não consulta. Aí depois, quando vai ver, já passou esse tempo todo. Ah, entendeu? Então, isso é plausível de acontecer sim. Na hora que eu vi, eu pensei, infelizmente, isso deve ser verdade, porque a situação é tão gritante, tão horrorosa, que isso é plausível de acontecer. Apesar do tanto de anos, né, depois, mas é plausível. Verdade, às vezes até a pessoa não divulga que a pessoa faleceu, né? Aí não tá no sistema. Fica lá, é logo você vê, 11 anos. Tamanho, isso não é erro, isso é falta de interesse, isso é comodismo, isso é falta de 11 anos depois que morreu, né? Aí chama, a pessoa tá morta e vai lá e chama depois de 11 anos, pra você ver, a pessoa ia morrer mesmo, porque com 11 anos esperando ela morria. Nem quisesse, né? Vamos para a próxima, vamos lá? Vítima tem carro roubado em Boa Viagem e recebe dinheiro do assaltante para pegar o táxi. O assalto inusitado aconteceu no bairro Boa Viagem, na zona sul de Recife. E aí, V para verdadeiro e F para falso. Como é que tá? Verdadeira tá ganhando. Vamos ver. Então, beleza. Vamos, pode passar, né? Então, essa também é verdadeira. Tá? Podem olhar depois aí. Vocês estão me ouvindo normal, né? Acho que meu vídeo está travado, mas eu acho que o áudio está normal. Estamos ouvindo normal. É porque os nossos ladrões hoje também estão bonzinhos, sabe? Então, assim, estão bonzinhos, estão solidários, eles roubam e falam, não, pega o dinheiro aqui, vai de táxi, também eles estão bonzinhos. É claro que é um caso esporádico, mas é. Mas eles estão bonzinhos. Vamos para a próxima? Nós tivemos, só aproveitando a oportunidade, nós tivemos uma professora que trabalhou na escola, uns anos atrás, que ela foi roubada. E o carro dela era o carro, né, que ela ia para a escola, aquela coisa toda, aquela labuta e tudo. Aí ela descobriu quem que tinha roubado, certo? Ela foi lá, conversou com o bandido, porque no caso, né, o cara era um canal, né, não tinha os outros que estavam com o carro. Ela conversou, chorou as pitangas, ele ficou com pena dela e devolveu o carro. Devolveu o carro. Aí eu falei, não, essa foi demais. Aí ela contou pra gente, nas salas professores. Primeiro ela foi corajosa de ir até ele, mas ela foi. Chorou as pitangas, contou a vida lamuriosa dela, ela conseguiu o carro de volta, entendeu? Bom ladrão. Bom ladrão. Prefeito usa carneiros para capinar terreiro em Irapuã. No interior de São Paulo, o prefeito de Irapuã decidiu economizar na hora de capinar os terrenos do município. Ele soltou carneiros por toda a cidade. V para verdadeira e F para falsa. Galera aqui está votando em peso ou em falso. Ninguém está acreditando nessa, não. Ô, professor, podia repetir aí, porque não deu para ouvir? Prefeito usa carneiros para capinar terrenos em Irapuã. No interior de São Paulo, o prefeito de Irapuã decidiu economizar na hora de capinar os terrenos do município. Ele soltou carneiros por toda a cidade. Posso dizer que tem uns 90% de alunos que estão votando em F. Beleza. Pode falar então, né? Pode passar para a próxima? Então vamos lá. Essa também é real, viu? Essa notícia também é real. Por mais que a gente... Assim, essa também é uma notícia verdadeira.
Pode pesquisar no Google, viu, gente? Isso, por favor, não deixa passar não, viu? Divulga, pesquisa. Olha, eu acreditei tanto que eu escrevi verdade, nem pus vírgula, eu coloquei verdade, porque é algo plausível, sim. Animais, vai lá, come tudo. Mas eu que estou morando aqui na roça, meu marido fala, eu vou comprar umas cabras para poder limpar isso aqui tudo. Então tem prefeito para tudo, então, né? Eu acreditei, escrevi verdade. E já vai comendo e vai adubando, né? Já escrevi verdade, nem pus verdade. É plausível, sim. Tem gente para tudo. Olha a próxima aí, ó. Finalmente, depois de 55 anos, plenário do Senado terá banheiro feminino. F para falso e V para verdadeiro. Galera tá votando em peso em falso. Alguns votam em verdadeiro, mas a maioria tá votando em falso. Tem um que tá até pedindo, por favor, F. É verdade, é absurdo, né? A Agatha respondeu G, ela não sabe eu tenho. Eu acredito que seja digitação, porque o G tá do lado do F. Deu tempo aí? Pode falar? Pode. Galera, de novo, então, essa também é a real, viu? Infelizmente. Mas eu queria, o Flávio falou e é verdade, né? Eu queria muito, a Isolé até colocou a boatos.org, né? Eu queria muito dar um tempinho para a gente pesquisando, ia ser muito legal se a gente pudesse fazer essa dinâmica, mas é por causa do nosso tempo mesmo, né? Quem sabe o dia que nós pudermos estar junto e fazer isso na escola, para a gente fazer esse processo, né? Ou fazer depois de forma mais diluída. Mas é legal a gente poder fazer isso, né? Então, agora, essa situação já é absurda. Essa situação eu já acho ela absurda, porque num lugar onde se gasta tanto dinheiro, joga tanto dinheiro fora, né? E lá não ter, isso eu já acho absurdo, né? Já é absurdo por a prestação em si, mas por esse tempo todo, um lugar onde joga dinheiro fora no ralo, né? Então, é complicado. Mesmo que não fosse, né, Sônia? Você pensar, é o extremo do extremo, né? Você pensar da negação de direito do outro. Falta de dignidade. Do espaço, como você fala que o espaço não é da mulher, é absurdo, mas infelizmente, né? Pelo menos agora tá lá, vamos ver. Próximo aí, ó. Suspeitos rendem motoboy e roubam pizzas em Vila Velha, Espírito Santo. Criminosos não levaram a moto, dinheiro ou celular. Ninguém foi preso. V para verdadeiro e F para falso. Essa todo mundo fala que é verdade. Eu também acho que é verdade. O povo queria só matar a fome. Queria só matar a fome, eles queriam a moto. Vou passar, essa é verdade mesmo também. Fui eu que saltei o outro. Vamos lá, próxima. PM aponta arma para adolescente que tentava se matar. Jovem de 15 anos ameaçou se jogar do ônibus em Recife e polícia chegou a usar spray de pimenta para contê-lo. V para verdadeiro e F para falso. PM aponta arma para alguém que está tentando se matar e está querendo ajudar a pessoa. A galera tá votando verdadeiro em peso também. Que é absurdo, né? Você imaginar, mas... Será que esse que é o papel do policial, né? Esse tipo de comportamento? Acabou que quer fazer o passamento. Ah, não, deixa eu te ajudar aqui. Né? De novo, infelizmente, é mais uma real, viu, gente? Por mais que seja... Triste. Incrível o lado negativo da palavra. Né? Próxima. Por favor. 22 de abril, descobrimento do Brasil. Deixa eu ver. O Brasil estava coberto? Descobriram ele? Ai. Aí, legal. Essa foi F de todo mundo. Eu acho que essa aí não precisa nem
né? Mas é só lembrar que antes de, não só, né, a data, mas antes de Pedro Álvares Cabral, outras pessoas chegaram no Brasil e ninguém descobriu foi nada, invadiu, né? Ocupou. Mas vale a pena ter isso na cabeça. Infelizmente, ainda tem muita gente que divulga isso como se fosse verdade, principalmente para criança e tudo, né? Então a gente tem que ir discutindo, sempre conversando, né? Ampliando o conhecimento. Homem é detido na Havan após bater em manequim, alegando que odeia gente falsa. O rapaz não aparenta ter problemas mentais, nem aparentava estar drogado no momento da ação. O proprietário do trailer de lanche, Fernando Anastácio Meira, de 32 anos, foi detido nesta manhã nas propriedades da loja Havan, centro de Cascavel. V para verdadeiro e F para falso. Aqui a galera tá só jogando V. Essa aqui já tem alguma divisão. Alguns estão votando V, alguns estão votando F. O povo tá meio dividido nesse. Vocês viram que o cara tava ação, viu, gente? Não tem nada disso, vocês viram aí, tá dizendo na reportagem, pelo menos. E aí, essa também é verdadeira, né? É verdade, isso mesmo, a Bianca pesquisou. Vamos ver a última aí. Vamos lá. Urgente. OMS conclui que pacientes assintomáticos não têm potencial de infectar outras pessoas. Quer dizer, passamos os últimos 3 meses trancados em casa, sem trabalhar por nada, apenas para destruir a economia? V para verdadeiro, F para falso. Pacientes assintomáticos não infectam outras pessoas. Tem gente votando V spamando, né? Votando V várias vezes, e tem gente votando F. Tomara que esse V aí seja de brincadeira, porque se a gente tivesse pessoal, era capaz de eu cometer um crime. Se fosse presencial a aula, vocês iam, gente. Então, essa também não só tem... Lembrando o seguinte, só lembrando o seguinte, não sei se vocês já repararam também que uma das formas de divulgar fake news é spamar a mensagem, né? Você mandar mensagem várias vezes. Isso mesmo, Nívia. Mas é isso, a gente... Vocês viram, eu propositadamente coloquei uma série de informações, nós colocamos aí, né, uma série de informações que, por mais absurdas que pareçam, são reais, mas eu não coloquei fonte. Vocês viram que tinha uma série de dados ali faltando? Se a gente for considerar o que nós conversamos lá no início, para uma notícia ser completa, né, não tinha como a gente identificar. Mas se a gente pesquisasse rapidamente, vocês conseguiriam identificar isso com facilidade. A Bianca, acho que foi a Bianca mesmo que falou, né, que ela pesquisou na hora de responder ali e conseguiu ver. Por mais que seja absurdo você imaginar que alguém está batendo no manequim porque odeia gente falsa. É ilógico. Mas, tá vendo? Quando a gente pesquisa, é isso mesmo. Aí a Bianca confirmou, é isso mesmo. Então, quando a gente pesquisa, a gente consegue identificar essas coisas. E o que a gente precisa fazer é ir aumentando esse filtro nosso para conseguir identificar não só quando a notícia é muito ilógica, escapa muito do que seria normal, mas também quando ela não tem fonte, quando alguém está divulgando, pode ter algum interesse por trás, quando ela acaba prejudicando um grupo social ou alguém que pensa de tal jeito, né? Isso ajuda a gente a filtrar. Vamos lá, então. Marlos. Oi. Só antes de você encerrar aí, eu vi no grupo da escola, a Ângela pediu para que nós divulgássemos aqui na live que os alunos do 2º e 3º ano que têm interesse de participar do reforço de português e matemática para procurar, né, as pedagogas para poder fazer. Parece que serão 2 vezes na semana, tá bom? Então, aluno do 2º e 3º ano que tiver interesse de participar do reforço, português e matemática. Deve ser virtual também, né? Mas é melhor do que nada. Então, fica aí o recadinho da diretora, ok? Pode continuar. Recado dado. Então, essa mensagem aqui que o Danilo escolheu para a gente encerrar é muito importante que a gente reflita a respeito, né? Quando se trata de informar,
não importa o que eu acho, importa o que eu sei. Como o Danilo mesmo disse, achar e saber são coisas bem diferentes, né? Para isso, a gente tem várias ferramentas aí que auxiliam o nosso dia a dia, como o próprio Google, onde a gente pode pesquisar através de várias fontes diferentes para ver se a notícia realmente procede ou não. Então, o que a gente quis passar aqui hoje é que nós temos ferramentas à nossa mão que nos facilitam que a gente compreenda se uma notícia é verdadeira ou não. E é bom que a gente pense um pouco antes de repassar, não é isso? Perfeito. Valeu, Mano, valeu todo mundo, é isso mesmo. Lembrar que nós temos também agências que hoje fazem esse trabalho, né? Ajudam a gente a identificar quando a informação é falsa ou verdadeira. A Eusileia colocou a boatos.org, tem outros sites, né, que fazem o mesmo processo. Então é isso, vamos fazer, vamos pesquisar, ajudar a tornar o nosso mundo um lugar um pouco menos pior aí, né? Pelo menos a nossa participação não vai estar envolvida nesse processo de piorar as coisas, né? Tenho duas dúvidas para tirar. A lista de presença já foi assinada por todo mundo? Todo mundo assinou a lista de presença? Sim ou não? Não? Tem como pôr de novo aí, Eusileia, a lista no link? Para que se alguém não assinou, não deixe de ir embora sem assinar. E para terminar, eu queria ver se o Walter pode exibir o vídeo que a gente preparou. Ok. Beleza? É um videozinho de despedida para vocês conhecerem seus professores aí. Tá joia? Assinem a lista que vai estar no chat aqui daqui a pouquinho. Depois do vídeo eu respondo as perguntas que estão aparecendo aí e a gente ainda conversa antes. Pode beleza, beleza. Vamos ver o vídeo primeiro. Não tem um som. Acho que o Walter estava mutado. É uma pena que não teve o som, que o som era para fechar com chave de ouro. A música aí foi escolhida a dedo. Se der tempo, depois se der certo, o Walter dá uma olhada ali, ele coloca de novo na gente terminar. Senão só vai responder. Alguns alunos estão perguntando, dá para a gente fazer as aulas, vão ter outras nesse modelo? E se a gente conseguiria fazer outras aulas assim, né? Então, vão ter outras atividades nesse modelo? É possível, nós vamos ter vários sábados letivos, melhores sábados letivos de nossas vidas, e falando do projeto, né? Então é possível que o pessoal consiga se organizar, vai depender de como é que as equipes de professores vão conseguir fazer. E as nossas aulas, nós estamos... Alguns alunos conseguem acessar, outros não, então a gente tem uma série de fatores aí, mas a gente pode ir negociando com vocês e combinando. Nós estamos pensando em recursos que a gente consiga fazer, tornar as aulas um pouco mais próximas de vocês, né? A gente consiga conversar e tudo. Então, provavelmente, nos próximos dias aí, a gente vai aparecer vão aparecer novidades aí dos professores com vocês, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Falei certo? Galera que está aí, se quiser ajudar também, é isso mesmo? É isso aí. Quem gostou aí, podia colocar um S para sim e um N para não. Quem gostou da live aí, ó, um S para sim e N para não, só para a gente ver como é que foi. A maioria está votando que sim. A maioria não, né? Todo mundo. Aí tá bom. Unanimidade. Tem alguém que votou, não sei nem sei. Votou tão rápido que eu nem sei que foi. Se alguém colocar não, brinda. Olha que delícia. Sim ou não, Juan Cabral? Vou guardar o nome do Pedro. Disse que não. Pode deixar. Vou tentar passar de novo, tá lá. Beleza. S de só queria aula presencial, pode? Me fez acordar cedo, todos nós acordamos cedo, Nívia. Gente, mas não fala a verdade. Eu acho que não foi top. Olha o vídeo.
Essa música do Rei do Gado aí, quem teve a ideia? Quem teve a ideia aqui foi o Gílio. Perfeito, né, gente? Isso aqui é fechar com chave de ouro, meu Deus. Não precisava de mais nada. Engraçado Então é que isso. eu vi um monte de gente falando, eu acho que eu me apresentei, eu nem lembro, eu acho que a gente foi falando aqui. Mas Danilo, viu? Depois vocês viram aí. Depois nós acabamos não fazendo, mas aí apareceu aí no vídeo, agora vocês sabem quem somos nós aí, quem preparou esse momento aqui para vocês. É isso aí. Bom, então é isso, gente. Ô, Marcos, só uma palavrinha. Eu gostaria de agradecer não só a vocês, meus colegas, né, de equipe, mas os alunos, né, que participaram, que colaboraram, que participaram da live, e nós teremos outras ao longo do ano, né, com as outras áreas e tal. Tá? Então, de qualquer forma, muito obrigada a vocês. Nós estamos vivendo um momento atípico agora, né? E com a graça de Deus isso vai passar, tá? E lembrando vocês também que façam, o Danilo já falou das atividades aí antes, mas façam as atividades, tenham interesse em fazer, lutem, busquem, nos procurem no privado, façam atividade, porque infelizmente agora nós temos essa forma para trabalhar. Então está difícil para vocês, mas também está difícil para nós. Então, mas vamos nos doar, vamos fazer o melhor, para que lá na frente a gente possa, às vezes, melhorar isso, possa reverter isso, né? Mas isso é uma situação que não é uma situação só nossa, é do Brasil todo, é do mundo todo. Então, que nós todos tenhamos consciência disso e que todos nós façamos o melhor, tá? Um abraço para todo mundo e obrigada.